Olá, bem-vindos ao Multiverso Distópico, e esse vídeo é uma review de Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros, do Diogo Nogueira. Um RPG brasileiro que, curiosamente, foi lançado primeiro em inglês, através da Drive-Thru RPG, somente posteriormente foi publicado em português através do financiamento coletivo, e que promete ser uma experiência old school com regras muito leves. E como isso funciona exatamente? O sistema, a base do sistema, envolve 4 atributos: físico, agilidade, intelecto e vontade. E qualquer teste que você queira fazer, qualquer situação que você queira fazer algo em que existe a chance de falha, você rola um D20. Seu objetivo como jogador é conseguir um número menor ou igual ao valor do atributo relevante. Não há perícias no sistema. Se você tira o número do seu atributo, é um sucesso crítico. Se você tira 20, é uma falha crítica. É isso. A personalização do seu personagem vem através de arquétipos: guerreiro, especialista e conjurador, e a vocação do seu personagem, um descritor de quem ele é. Ele pode ser não simplesmente um guerreiro, mas um bárbaro, ou um duelista. Ele pode ser não simplesmente um conjurador, mas um mago, um bruxo, etc. E o que essas vocações fazem, descrevendo assim o seu personagem, é dar uma ideia do tipo de aptidões que o seu personagem tem, que é refletido mecanicamente através de um sistema de vantagem. Ao invés de rolar um D20, você rola 2 D20 e pega o melhor resultado. Isso dá uma flexibilidade interessante por não ser simplesmente classes, a meu ver. As classes tendem a ser um tanto fechadas em si, mas, por outro lado, para quem gosta de uma experiência com menos interferência do mestre, por assim dizer, essa questão das vocações pode ser um tanto intrusiva demais. O jogo traz isso como uma mecânica fundamental, mas traz algumas mecânicas em volta disso que flexibilizam talvez um pouco a experiência, como complicações, que são algo que pode atrapalhar o personagem ao longo das aventuras e que podem ser introduzidos pelo mestre em alguns momentos. Isso traz uma vantagem ao jogador, ou trazidas à tona pelo próprio jogador em troca de elevar o dado de sorte dele até o máximo estipulado pelo arquétipo. E o que esse dado de sorte faz? Você tem testes de sorte ocasionais, similar ao que Call of Cthulhu faz, e você pode rebaixar o seu dado de sorte intencionalmente para ter sucesso num teste de sorte ou para rolar novamente um teste qualquer. Tem também mecânica de durabilidade para indicar desgaste de itens, faixas de distância ao invés de distâncias específicas para permitir algo mais teatro da mente do que tático, etc. A ideia da ambientação, embora ele não traga um cenário exatamente, é ser fantasia sombria com um espírito old school. Então tem essa questão da durabilidade, que é relevante. Tem o fato de que as magias são perigosas, são muito poderosas, mas você não pode ficar conjurando bolas de fogo o tempo todo. A chance disso trazer algo como um choque de retorno, no caso de falha, é considerável. Não há cura mágica. Os pontos de vida dos personagens são, especialmente em níveis mais baixos, poucos e preciosos. Isso tudo, a meu ver, consegue passar essa sensação da letalidade
e da fantasia sombria de uma forma bastante interessante. A progressão é feita não pelo que você faz em jogo, necessariamente, mas pela quantidade de aventuras que você tem com aquele personagem. O livro traz também gerador aleatório de aventuras, de nomes de aventuras, traz artes lindíssimas, a meu ver. Por exemplo, aqui, ou aqui. E é um livro extremamente curto, são 64 páginas contando a ficha e as informações legais do jogo. Está disponível gratuitamente, tanto em inglês quanto em português, o PDF, e você pode comprar a versão física por um preço, a meu ver, bastante acessível. Há suplementos também para download. O meu favorito deles é o Addendum, que por enquanto só tem em inglês, mas ele traz várias ideias interessantes. Uma lista ampliada de magias, vocações expandidas, que é basicamente você colocar uma descrição maior na sua vocação e a forma como isso pode personalizar de forma mais eficiente seu personagem. Você pode não ser simplesmente um Ranger, você é um patrulheiro élfico da floresta de Quathalas, para citar, por exemplo, um cenário mais Warcraft. Ou para usar o cenário de Magic the Gathering, você pode ser um arqueiro Shoarim da floresta de Skyshroud em Mercadia, bem atrás em Magic the Gathering, mas com isso você pode especificar mais profundamente a cultura do seu personagem, indicando raça, indicando o local, além do treinamento dele. E isso é muito interessante, isso é muito moderno, digamos, porque você sai do controle demasiado do mestre e você pode introduzir elementos, inclusive pegando, por exemplo, as perguntas de Dungeon World. Você como jogador traz coisas ao cenário. Você introduz elementos e ajuda a formar aquele cenário, não fica simplesmente na mão do mestre. Entre outras várias coisas pequenas, mas que são muito interessantes no Addendum. Além das artes belíssimas. O autor, o Diogo Nogueira, ele é um ilustrador que trabalha no mercado internacional. Ele, inclusive, recentemente teve sucesso no financiamento coletivo para um livro em inglês baseado no sistema do Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros, mas com uma pegada de fantasia espacial, assim. E que eu adoraria ter participado, mas o custo foi um tanto elevado pela cotação do dólar em reais no momento, e o meu momento pessoal também, mas que me pareceu muito interessante. Espero ter a oportunidade de comprar esse livro posteriormente. Algo que eu acho relevante mencionar da minha visão pessoal do jogo é o exemplo de Magic que eu dei não foi sem propósito. Eu acho que seria muito fácil adaptar Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros para funcionar com as ambientações de Magic. Muito mesmo. Você simplesmente tem que criar uma forma de introduzir a filiação de mana ao personagem, e isso não é difícil de fazer, para criar essa experiência. Porque a flexibilidade dada pelo sistema de vocação é muito grande, se aplicaria muito bem
aos diferentes tipos de personagem que a gente encontra nos vários planos de Magic. A meu ver, é um jogo que cumpre bem o que promete. Recomendo mesmo que pelo menos vocês deem uma olhada no jogo. Me agradou muito, muito mesmo. É um livro curto, é fácil de explicar as regras, inclusive para quem nunca jogou RPG antes. A liberdade que ele traz, por causa dessas regras leves, é algo que funciona muito bem. E não posso deixar de ressaltar o quanto ele é bonito, mesmo. A arte dele me agrada muito. Qualquer dúvida, por favor, perguntem, comentem caso você já tenha tido alguma experiência, se você já viu esse jogo de alguma forma anteriormente. Os links para download em inglês e português vão estar na descrição. Obrigado pela paciência e até mais.